Bem, hoje eu quero fazer um breve resumo aqui sobre mais um ponto que o pré-tribulacionismo usa para ensinar que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação e de que a grande tribulação é apenas para os judeus e os ímpios. Mas antes eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e em suas redes sociais para apoiar aqui o canal, divulgando a verdade. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você já sabe, é simples. É só se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Ainda que a grande tribulação fosse apenas para os judeus, conforme afirma o pré-tribulacionismo, ainda assim isso não justifica tirar a igreja da terra. A tribulação que o Eterno enviou com as 10 pragas lançadas sobre o povo do Egito atingiram apenas os egípcios. Nenhuma dessas pragas atingiram o povo de Israel que se encontravam no Egito. Deus ele não precisou arrebatar Israel por causa dessas pragas, porque ele mesmo guardou o seu povo na terra do Egito que ficou assolada. Quando o Eterno acabou com o mundo no dilúvio, ele não precisou levar Noé e sua família aos céus, antes ele os guardou aqui mesmo em meio ao dilúvio. Deus ele preferiu ensinar Noé a construir uma arca resistente ao dilúvio, que por sinal demorou 100 anos para ser construída, do que levar Noé e sua família aos céus para depois trazê-los de volta à terra. Deus ele mostrou tanto no Egito como no dilúvio que tem poder além do que imaginamos para guardar o seu povo mesmo no meio da grande tribulação. Sendo assim, mesmo que a grande tribulação fosse primeiramente para provar os judeus, isso não significa que a igreja tenha que ser tirada da terra. O dilúvio, ele não era para condenar Noé, nem sua família, e nem por isso Deus os tirou da terra. Assim como as pragas do Egito não eram para os israelitas, e sim para os egípcios, e nem por isso Deus arrebatou o seu povo do Egito. Até mesmo na travessia do Mar Vermelho, Deus ele preferiu abrir o mar do que arrebatar Israel e colocá-los direto do outro lado. Da mesma forma, podemos também ver os exemplos do fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, dos 7 anos de fome no Egito, da batalha entre Jerusalém e Roma em 70 d.C. Enfim, em toda a história, Deus ele nunca precisou tirar o seu povo da terra para exercer o seu juízo sobre os povos e as nações. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aqui nessa oração, Jesus ele afirma que o Pai tem o poder de livrar os seus escolhidos do mal sem ser preciso tirá-los do mundo. O plano de Deus até a vinda do Senhor Jesus sempre envolveu guardar e não tirar. Algumas pessoas, com medo de passarem pela grande tribulação, apelam para argumentos que fogem totalmente dos contextos bíblicos. O mais comum de se ouvir é que Deus não permitirá a igreja passar pela tribulação porque Deus é amor. Sim, Deus ele é amor e o seu amor é incondicional. Deus não nos ama como homem, ele não nos vê como homem. Ele ama a nossa alma e não a nossa carne. O fato de Deus ser amor, ser do bem, ser misericordioso, ser justo e ser cheio de graça e de bondade nunca o impediu de permitir que os cristãos passassem por grandes perseguições no passado. De fato, até hoje isso acontece. Isso foi em primeiro lugar garantido pelo próprio Senhor Jesus, que disse: "Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembre-se da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa." O apóstolo Paulo, caro servo de Deus, cheio do Espírito Santo, imitador de Cristo, foi mais além. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ensinar que o cristão não pode sofrer, nem ser perseguido e nem mesmo morrer por Cristo é ir totalmente contra o que Cristo e os apóstolos ensinam. É querer dizer que só eles eram dignos de padecer e nós somos melhores que eles, dignos de entrar no céu sem ao menos sequer pôr os pés na grande tribulação. Toda a história dos profetas, a vida de Cristo e seus apóstolos servem exatamente como exemplo para nós gentios. São esses homens que a igreja deve se espelhar. É com base em seus ensinamentos e no modo em que viveram é que os eleitos de Cristo devem se pautar. A história ela nos mostra que todos os 12 apóstolos, com exceção de Judas e João, morreram martirizados. Mateus ele morreu na Etiópia como Marte. André foi crucificado em uma cruz em forma de X para que o seu sofrimento se prolongasse. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierápolis. Bartolomeu ele foi morto a chicotadas e seu corpo foi colocado num saco e jogado ao mar. Simão morreu crucificado junto ao Zelote em 70 d.C. Judas Tadeu ele foi martirizado na Pérsia junto a Simão Zelote.
Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por julgar-se indigno de morrer na mesma posição que o seu mestre. Outro Tiago foi decapitado em Jerusalém por Herodes Agripa em 44 d.C. João chegou a ser lançado em um caldeirão de azeite fervente. Tomé morreu a flechadas enquanto ele orava por ordem do rei de Milapor em 53 d.C. Paulo morreu decapitado no mesmo ano em que Pedro. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Matias ele foi martirizado na Etiópia. Isso sem contar na crueldade de Nero em sua perseguição aos cristãos. Tácito disse que eles foram feitos objetos de esportes, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas feras e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes ou incendiados, e ao fim do dia eles eram queimados para servirem de luz noturna. Suetônio ele disse que os cristãos eles eram uma espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, e foram destinados ao suplício. Josefo descreveu o martírio de Tiago, irmão de Jesus, dizendo que foi apedrejado. Plínio também lhe narrou várias formas de interrogamento, tortura e morte dos que se diziam cristãos. E como se não bastasse, até hoje há cristãos perseguidos nos países comunistas e islâmicos. Estima-se que anualmente entre 100 e 200 mil cristãos morram por causa da sua fé. Essa quantidade de mártires mostra que estamos passando pela maior era de perseguição religiosa de todos os tempos. Isso pode até parecer distante para alguém que vive em um país cristão e democrático no Ocidente, mas é a realidade para os que vivem como cristãos em muitos países do Oriente. Portanto, o fato de Deus ser amor nunca o impediu de permitir que os cristãos de todas as eras não fossem poupados das tribulações. Uma grande tribulação aqui no Brasil poderia até ser um espanto para algum brasileiro que não está nem um pouco familiarizado com a verdadeira perseguição religiosa que há no mundo. Mas em locais como a Coreia do Norte, onde aproximadamente 50 a 70 mil cristãos estão presos em campos de concentração por causa de sua fé e dezenas de milhares de cristãos são assassinados anualmente, naquele país seria apenas o cumprimento de sua rotina. Bem, a palavra de Deus ela é clara em dizer que Deus ele livra os justos de todas as suas tribulações. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E mesmo assim, em toda a história humana, milhões de justos já foram torturados e mortos. Jesus também nos disse que nos guardaria do maligno. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Cristo também lhe orou para que o Pai nos livrasse do mal. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus também lhe prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Acontece que isso nunca impediu que milhões de cristãos em todo o mundo fossem massacrados ao longo de 2 milênios. Deus ele também prometeu que guardaria a igreja da tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas isso não vai impedir que hajam verdadeiros mártires na grande tribulação. Aqui em Apocalipse 3:10, guardar é manter a fé intacta, dar forças para preservar até o fim, para conseguir resistir ao anticristo e vencê-lo. Não é não ter que passar pela morte se isso for necessário. Em Apocalipse 3:10, Jesus ele não está dizendo nada que vá além daquilo que oramos no Pai Nosso. Em toda a história da humanidade, até os dias de hoje, o Eterno ele nunca tirou o seu povo da terra, apenas os guardou do maligno. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e em suas redes sociais. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.